dia a todos e todas. Combinado aí? Aí sim, excelente. É simples. Se você está chegando aqui hoje, de alguma maneira, se você não está acompanhando desde o primeiro momento deste ano, vai lá, entra no teu computador, entra no teu celular, não agora, porque a gente tem um pacto de desconectividade, eu espero que a gente consiga entender isso aqui agora. Vai lá, coloca C de comunidade, P de presbiteriana, cpbt.com.br. A gente tem todos os vídeos lá. A gente está na 3ª temporada. E a gente chama de 3ª temporada 7 domingos que estão encadeados em termos de mensagem. Cada domingo, essa fala, esse momento aqui, a gente chama de um episódio. E na 3ª temporada, o primeiro episódio teve por título A Mesa. Eu te aconselharia, se você não viu, para um pouquinho hoje à tarde, tira um tempo durante essa semana e dá uma olhada lá. Isso vai te ajudar muito a entender e a se conectar com o que a gente está vivenciando aqui. No domingo passado, a gente avançou para o 2º episódio, que teve por título O Poço. Minha sugestão a você é que, se você não viu, volta lá, dá uma olhada. Isso também vai te ajudar a entender o que a gente está vivendo aqui. Hoje, a gente chega no 3º episódio da 3ª temporada, que tem por título O Deserto. Vai juntando aí na sua mente e no seu coração os títulos dessa temporada. A Mesa, O Poço, O Deserto. Por que os episódios desta temporada têm estes títulos tão curtos e apontando para lugares, especificamente? Porque nesta 3ª temporada a gente está examinando o fato de que Jesus não fundou uma nova religião. Quando Jesus veio, já existia uma religião dentro da qual ele existiu. E o que nos importa neste momento, ou nestes episódios, é examinar qual foi a relação de Jesus com essa religião existente. Devo já acentuar o fato de que Jesus não destruiu a religião existente, de que simplesmente ele não teve uma postura necessariamente em guerra com a religião existente, mas ele fez uma coisa muito mais subversiva. Ele fez algo muito mais poderoso. E aqui eu chamo demais a tua atenção para perceber o seguinte: quando você quer não necessariamente destruir alguma coisa, mas quando você quer de fato abalar alguma coisa, às vezes a guerra com aquela coisa é o pior caminho. Você fragiliza aquilo que deve ser fragilizado, aquilo que é algo que você, colocar entre aspas, que você queira combater. A guerra, ela é muito pouco poderosa. E Jesus sabia disso. Então, num processo de contraposição a aspectos doentios da religião, porque, por favor, preste atenção a isso, nem tudo na religião dos dias de Jesus era ruim, mas havia muitas coisas ruins, e Jesus lutou contra estas coisas. Ao invés de lutar contra estas coisas, numa perspectiva de guerra, numa perspectiva belicosa, Jesus fez algo muito mais forte, muito mais subversivo, que foi, ao invés de criar uma nova religião para destruir a que estava posta, Jesus inaugura uma nova espiritualidade. E o que ele fez? Como Jesus era mestre dos comportamentos simbólicos, e quando eu falo assim, comportamento simbólico, será que todo mundo me entende quando eu digo comportamento simbólico? E se alguém, porventura, aqui disser assim, pastor, você poderia dar um exemplo do que é um comportamento simbólico? Se alguém me pedir aqui, eu daria. Se eu posso dar um exemplo de um comportamento simbólico. Vejam só. Vocês conhecem um cara chamado Nelson Mandela? Todo mundo? Beleza. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos numa cela, numa famosa prisão que pode ser visitada hoje se formos à África do Sul. A África do Sul viveu como país uma das piores cenas históricas que um país possa viver, é quando a segregação racial se torna política de Estado. Racismo é algo que é estrutural e estruturante nas nossas sociedades. Mas quando o Estado cria leis que ratificam esse racismo,
aquela sociedade chega a um grau de perversidade tão grande ao grupo desprezado, que é muito difícil a gente poder ver o contrário. Só para vocês terem uma ideia, apesar do apartheid ter caído já há bastante tempo atrás, a sociedade sul-africana, que ainda é uma sociedade onde cerca de 5% das pessoas detêm quase que 85% da renda que se produz. E adivinha de que cor da pele são esses 5%? Você tem uma sociedade onde hoje o índice de desemprego alcança cerca de quase 50%. Você pode imaginar um país com quase 50% de desemprego? A gente está batendo aqui a casa de 12%, 13%, 14%. É muito. Desta população desempregada, você sabe qual é o percentual de negros que estão dentro do desemprego? Negócio assim absurdo. Ora, pois, Nelson Mandela, durante 27 anos, foi preso e diariamente humilhado, especificamente, por 2 soldados brancos, carcereiros brancos, que faziam, agora que não foi um comportamento simbólico que você me pediu, Eliseu, que faziam um comportamento simbólico. O que é um comportamento simbólico? É um comportamento que simboliza algo muito forte. E o que os carcereiros faziam, tentando quebrar o Nelson Mandela? Quebrar não no sentido físico da expressão, mas quebrar sua alma, quebrar sua humanidade, quebrar sua dignidade. O que fazia? Eles urinavam sobre o Nelson Mandela quase que diariamente. No ato de urinar sobre o Nelson Mandela, aquele comportamento simbólico, e o comportamento simbólico se caracteriza especificamente porque ele é tão forte a ponto de mandar uma mensagem, não com palavra, mas o comportamento é o que diz. O comportamento simbólico é você deixar de usar a palavra e usar o comportamento para traduzir, para mandar a mensagem. E o que eles estavam dizendo para o Nelson Mandela? Você é um animal subserviente a nós e a gente vai urinar sobre você. Curiosamente, a revolução acontece, o apartheid cai, e pela primeira vez, um presidente negro é eleito. A sociedade estava absolutamente em guerra. Os negros, historicamente alijados do processo democrático, civilizatório, de tudo que você possa imaginar, viam na presença de Nelson Mandela, como primeiro presidente negro, a oportunidade de vingança. E aqui, eis a diferença de uma pessoa belicosa, infantil, ridícula, para um estadista. Vou te mostrar qual é a diferença. Sai daqui, num momento crítico da nação, ao invés do Nelson Mandela dizer assim, agora é a nossa vez contra os brancos que nos escravizaram, o Nelson Mandela vem com um discurso e diz, essa nação precisa se unir, porque só assim a gente atravessa para o outro lado. Eis a diferença de um estadista e de uma criança. Aí, o que acontece? Nelson Mandela vem e, num primeiro momento, o primeiro chá que o Nelson Mandela toma como presidente do país, ele convida os 2 soldados que urinaram nele durante anos e anos e anos e toma chá com eles no alto escalão do poder, numa espécie da Casa Branca da África do Sul. É inevitável eu contar esse fato e olhar para alguns de nós e olhar para mim mesmo. Eu me lembro de ter contado isso num determinado auditório, onde uma pessoa levantou e ela quase me... Eu fiquei com medo de apanhar. Porque a ira que ela teve, a ira foi de tal ordem, que ela não concebia o fato de alguém, num contexto de profunda polarização e violência, pensar em aliança. Pensar em aliança. O comportamento simbólico é isso. Foi um comportamento... O Nelson Mandela queria mandar uma mensagem para a nação. A gente precisa estar juntos. Ao invés de falar isso, ele pega o comportamento dele e manda a mensagem, que é o comportamento da reconciliação, o comportamento da aliança, o comportamento que, se a gente conseguir dar as mãos, apesar das nossas diferenças, a gente consegue sair do outro lado. Jesus, eu diria para vocês, foi o mestre dos comportamentos simbólicos. E, embora ele não tenha brigado ou entrado numa relação de guerra com a religião que estava posta, ele ressignificou muita coisa. E eu diria a você que o processo de ressignificação que Jesus fez da religião foi de tal ordem que muito pouca coisa dela sobrou. Só sobrou aquilo que efetivamente tinha que ficar. E como é que Jesus fez isso? O símbolo, estamos falando de comportamentos simbólicos,
O símbolo da religião vigente dos dias de Jesus, e aí agora, para quem estava aqui no domingo passado, quem assistiu o episódio, qual era o lugar onde Deus se manifestava, simbolicamente? Esse era o símbolo da religião. Se você pegasse a religião dos dias de Jesus, e você dissesse assim, qual é o grande símbolo? O símbolo da religião daqueles dias era o templo. O que Jesus fez? Embora Jesus, inclusive, tenha chegado perto do templo e tenha dito, referindo-se à sua ressurreição, esse templo que vocês estão vendo aqui, que demorou anos para construir, em 3 dias ele pode cair e depois, num certo sentido, ressurgir. Fazia do templo uma alusão à sua própria morte e ressurreição. Mas a gente viu aqui semana passada, de que todas as vezes que ele foi no templo, alguma, aspas, confusão ele arrumou. Mas mais do que isso, ele simplesmente começou a habitar lugares, e estes lugares mandavam mensagens extremamente significativas que sobrepujavam a religião dos seus dias, ressignificavam a religião dos seus dias, e nos chamava para sair do templo, no sentido não literal, mas para a gente entender que na religião dos dias dele, se o símbolo era o templo, os símbolos, ou os símbolos da espiritualidade que ele começou a fundar, era a mesa, era o poço, e agora o deserto. Já de cara, uma linha que une estas coisas, é que na mesa todos e todas podem se sentar, no poço todos e todas podem ter acesso, enquanto no templo não era verdade, e no deserto, embora nem todos queiram, o deserto está aberto para mim e para você, para todos nós. Agora, depois do poço, a gente olha para o deserto. Não sei se você já notou, se você é um leitor, uma leitora da Bíblia, que tem uma visão relativamente precisa, ou nem precisa, se você ler a Bíblia de maneira minimamente superficial, você verá que o deserto é fortíssimo na tradição bíblica. Fortíssimo. E por que o deserto aparece tantas vezes? Por uma razão simples, já começar, razão geográfica. O texto da Bíblia foi escrito numa geografia onde deserto era alguma coisa muito forte. Faço uma pergunta aqui. Quantos de nós estamos aqui hoje pela manhã que já visitou um deserto? Levante a sua mão. Beleza. Tranquilo. Olha, poucos de nós. Se alguém já foi ao deserto de Atacama, por exemplo? Olha lá. Cristine Jairo, olha lá. Bezameg também. Um dos lugares, se não o lugar mais inóspito da Terra. Se a gente quisesse visitar um deserto hoje, geograficamente, a gente nem tem. Por que aparece tanto deserto na Bíblia? Porque as pessoas moravam em regiões onde o deserto era um cenário geográfico, eu diria até em alguns momentos predominantes. Vamos lembrar, o povo de Israel, escravizados pelo Egito, vai para a chamada Terra Prometida, onde manava leite e mel. Entre a escravidão e a posse da terra, o que tinha no meio? O povo passa 40 anos no deserto. Aí, as referências bíblicas se multiplicam. Se você ler a vida do fascinante e, ao mesmo tempo, assustador, mas fascinante e encantador Davi, o que você vai ver? Você vai ver que na existência dele, nos momentos cruciais da existência dele, ele estava no deserto. Aí a gente chega na figura de Jesus. Jesus, como a gente viu, as suas biografias, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, elas nos informam e dão conta e fotografam majoritariamente o momento da vida de Jesus, que foram os últimos 3 anos da sua existência. A coisa mais curiosa, por favor, preste atenção a isso, a coisa mais curiosa, é que quando Jesus se encontra com o povo para lhes anunciar, antes disso, para lhes anunciar que ele era o Deus encarnado, antes disso, Jesus vai a um rio, isso será objeto de uma própria conversa, mas do rio ele vai para o deserto. E o texto é pródigo em nos afirmar assim: e o Espírito levou Jesus ao deserto. E Jesus jejuou no deserto por 40 dias. E depois de 40 dias, gosto do texto da mensagem que diz, de maneira óbvia, depois de 40 dias, Jesus teve fome. Neste momento, aparece a figura do tentador. E
esta figura diabólica, satânica, e a palavra diabolos vem do grego aquele que divide, aquele que separa. Esse diabolos aparece no cenário, olha para Jesus no momento de fome e diz-lhe o seguinte: se você de fato é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ao que Jesus replica: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vai da boca de Deus. Há uma pequena diferença dos relatos de Mateus para Lucas, mas o fato é que logo quando o diabo perde contagem, né? Jesus 1, diabo 0. O diabo o leva para uma alta montanha e o faz ver todos os reinos do mundo. É como se o diabo tivesse olhado para ele, tivesse levado Jesus a uma determinada montanha hoje e mostrasse o Kremlin na Rússia, a Casa Branca nos Estados Unidos, a poder central na China. Não vou falar dos países periféricos, mas mostra os... tipo, o Palácio da Alvorada nem precisa, que não é tentador nesse contexto. Mostrasse o espaço da Angela Merkel na Alemanha, grande estadista hoje do mundo. E aí, Jesus lhe fosse mostrado todo o poder político e toda a riqueza existente. E o diabo, então, com aquilo que lhe é próprio, porque o que faz o diabo, dentre outras coisas, é seu grau absurdo de arrogância. E a arrogância é aquela característica que nos faz olhar para nós mesmos de maneira a idealizar aquilo que nós não somos. É uma super extensão da nossa visão sobre nós mesmos. É a maximização do nosso ego. A gente acha que a gente é alguma coisa que não, na verdade, não é. E o diabo olha e diz assim: está vendo todos os reinos deste mundo? Se você me adorar, eu vou te dar. É uma maximização do ego, porque ele não podia dar isso. Ele está prometendo uma coisa que ele não pode entregar. Mas o que é o diabo? É um ser tão fantasioso a respeito de si mesmo que ele acha que ele pode todas as coisas. Aliás, na tradição bíblica, só tem um ser que pode todas as coisas. Quem? O diabo é exatamente essa tentativa, ou essa tentativa fantasiosa de ocupar o lugar de Deus. Jesus olha para ele, citando o texto bíblico, e diz: não, meu amigo, adorar, eu só adoro a um só. Eu só adoro a Deus. Não satisfeito, o diabo o leva para a parte mais alta da cidade santa, e aqui a essa altura você já pode ir juntando as 3 tentações. Leva para o chamado pináculo, para a parte mais alta do templo, no momento onde todas as pessoas estavam ali para a hora da oração, e Jesus diz: joga-te daqui de cima, porque diz o texto bíblico que se você se jogar daqui de cima, Deus mandará anjos, e esses anjos entrarão e te salvarão. Por outras palavras, joga-te daqui de cima e vamos fazer um espetáculo fantástico, porque o diabo talvez dissesse: Gilberto Gil tinha razão, quanto mais purpurina, melhor. Joga-te daqui de cima. E purpurina estava aí. E aqui a gente faria um espetáculo religioso. E Jesus repreende o diabo. Jesus 3, diabo 0. Ganha. Por que estas tentações se deram no deserto? Por que Jesus, ao iniciar de todas as coisas, ele foi para o deserto? Por que nas biografias de Jesus, se você for contabilizar, você tem essa descrição do deserto muito mais ampla do que as suas idas ao templo? Porque quando você olha a vida de Jesus, ele está muito mais fora do templo, vivendo neste tipo de ambiente do que ali dentro. Por que o deserto? O que o deserto faz com a gente? O que o deserto fez com Jesus? Que significados tem o deserto para a vida de Jesus, para a nossa vida e para a nossa espiritualidade? Vamos ao mais simples e mais óbvio. O mais simples e o mais óbvio. Se você quiser ir para um lugar onde não tem distração, que lugar você iria? Não me diga para as montanhas, porque a coisa que mais tem na montanha é distração. Não me diga que você iria para um lugar maravilhoso, uma ilha de águas absolutamente cristalinas,
porque a coisa que mais tem é um paraíso idílico, é onde você encontraria o céu azul, o sol e essas coisas. Existem muitas respostas à minha pergunta, mas tem uma que sobressai. O deserto é, por assim dizer, o símbolo, o lugar da não distração. Porque a paisagem desértica, ela não convida a você olhar e dizer, ó, que coisa linda. A paisagem desértica é pastel, o seu tom é de um amarelo angustiante, a sua secura é algo, num certo sentido, que desafia a nossa capacidade. No deserto, se é que tem tendo o deserto uma vantagem, ele tem. O deserto é, sem dúvida alguma, um convite para que a gente olhe para dentro da gente. Porque todas as distrações desapareceram. E mais, no deserto, a gente não convive com ninguém. Portanto, todas as nossas representações sociais, todas as nossas personas, tudo aquilo que a gente cria para a gente se relacionar, não funciona, porque não tem ninguém lá. No deserto, eu não tenho que parecer humilde. No deserto, eu não tenho que parecer santo. No deserto, eu não tenho que parecer bom. No deserto, eu não tenho que parecer nada, porque no deserto, aquilo que se chama parecer, ou melhor dizendo, no deserto, o verbo parecer desaparece. No deserto, só fica um verbo, e você pode me ajudar, qual é? O verbo ser. Porque eu não estou cercado de ninguém. As minhas representações sociais, elas não funcionam no deserto. No deserto eu me encontro com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que de fato me compõe, é a minha história. O deserto sou eu, sem os espelhos narcisistas da minha existência. O deserto sou eu comigo mesmo. O deserto sou eu com as minhas luzes e com as minhas sombras. No deserto, todas as minhas máscaras tendem a cair e fica apenas aquilo que eu de fato sou. No deserto, só tem eu e Deus. No deserto, não tem ninguém me olhando. Isso se a gente não levar o celular, obviamente. No deserto, sou eu comigo mesmo, diante do olhar de Deus. Gente, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Ainda bem que o que eu vou dizer se aplica quase nada ou muito pouco a gente aqui. Mas o ambiente religioso é um ambiente muito propício ao teatro. É exatamente no ambiente religioso onde a gente é mais tentado a parecer. Pode reparar. Por que tem muita gente irada aí fora do templo com aqueles que convivem no templo? Porque as pessoas dizem, é impressionante como naquele ambiente a gente vê pessoas santas. Mas saiu dali, aqueles santos se transformam, tantas vezes, em diabo durante a semana. Célebre frase de um autor da literatura inglesa, que tentando fotografar esse momento, colocaria na boca de uma mulher, de uma personagem de um dos seus romances de ficção, de uma mulher vítima da perversidade do seu marido, e colocaria na sua boca a célebre frase: no domingo, ele era de Deus. Terminava o culto, ele era do diabo. Eu mesmo tinha um amigo, não acho que o que eu vou dizer se aplica a ele, mas era impressionante como a gente vinha conversando, e era como se daquela porta até ali a gente estivesse conversando, irmão, beleza? Como é, cara, como é que foi? Tudo bem? Como é que foi? Tua semana tranquila? Na hora que, literalmente, na hora que ele entrava na porta, ele fazia assim, sim, Eduardo. Eu falava, tipo, o que baixou aí? Era literal, assim, sim, Eduardo. Sabe uma coisa? Oh, e aí, brother, como é que é? Entrava ali, tudo bem, reverendo? Eu digo, cara, por que você faz isso? Um dia eu falei com ele, cara, mas por que você faz isso? Por que você muda a voz, cara? Para que isso? Eu falei, cara, só para te ajudar, você entende que eu não tenho essa demanda? Que essa é uma demanda sua? E a coisa mais legal, ele era um cara docilíssimo, sabe aquela pessoa assim, extremamente doce. Mas na hora que ele orar, ele falava assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Assim,
Cara, para que isso? A minha questão é a seguinte, a minha única questão é a seguinte, eu tenho um zero de problema de uma pessoa que diga assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas sabe o que eu queria ver essa pessoa? Eu queria ver essa pessoa em casa dizendo assim, gente, querida família, nós vamos jantar hoje juntos, meu filho querido Eduardo. Cara, eu respeito essa pessoa, porque para mim ela tem a voz grossa lá e tem a voz grossa aqui. Eu respeito a pessoa que fala, oh, e que chega em casa e diz, amor, vamos ter um intercurso sexual hoje? Com muito mais respeito, com mais respeito. Sabe por que eu estou colocando essas coisas? E aí esses caras, tá, beleza, tá. Até retiro o exemplo, se ele de alguma maneira fere alguma sensibilidade. Mas eu estou querendo te mostrar que o ambiente religioso, e ainda bem que a gente pode dizer que isso se aplica tão pouco a nós, o ambiente religioso, ele é muito propício a que a gente tenha a tentação de ser aquilo que a gente não é. E não é belíssimo, não é encantador, não é desafiador o fato de que Jesus começa toda a sua espiritualidade no deserto, onde no deserto é um lugar propício a não teatralizar. Alguns dizem que nos tempos de Jesus a religião se tornou, sabe o quê? Uma barganha econômica. Não, nos tempos de Jesus, e qualquer semelhança terá sido mera coincidência, nos tempos de Jesus a religião se tornou um teatro. E você sabe onde o teatro, ele se desaba, sabe onde as máscaras caem? As máscaras caem exatamente no deserto. Eu não tenho dúvida de que Jesus contrapôs a espiritualidade, a experiência do deserto, que é uma experiência da autenticidade, da essência do ser, com a espiritualidade, a religiosidade do templo, que é, por natureza, um ambiente onde a gente é tentado a ser e parecer aquilo que a gente, de fato, nem é e nem parece. O deserto é, pois, esse lugar de encontro com a gente mesmo. E o deserto é lugar da purificação das nossas imagens sobre nós mesmos. Mas o deserto tem uma outra coisa que eu diria absolutamente fantástica. O deserto é o lugar onde a gente também purifica a nossa imagem de Deus. O deserto é o lugar onde aquilo que a gente acha que a gente sabe de Deus balança. O deserto é um lugar onde as nossas certezas sobre Deus, elas balançam. Mas o deserto é o lugar onde a gente aprende que de todas as coisas que Deus quer ser na nossa vida, Ele quer ser alguém que está do nosso lado, antes mesmo de ser um provedor. O deserto é o lugar que a gente aprende que a gente não precisa de uma espiritualidade baseada no sacrifício para resolver as nossas questões com Deus. O deserto é o lugar onde eu posso encontrar Deus, talvez não da maneira como eu o percebia, mas via de regra, quem passa, quem vive, quem tem um deserto, encontra novas visões de Deus. E essas visões de Deus, elas podem ser absolutamente salvadoras e resgatadoras da nossa vida. Posto isto, eu quero te dizer que eu e você podemos ter o deserto de maneira, por dois gatilhos. Há duas situações, ou melhor, há dois gatilhos que promovem o deserto na nossa vida. Eu e você podemos promover desertos intencionais. Esses são os melhores. É quando a gente provoca o deserto. E você sabe o que é provocar o deserto? Aqui vai uma coisa. Hoje em dia, como em nenhum momento da história, hoje em dia, a gente tem tanta dificuldade de ficar a sós. Porque o ficar a sós está associado ao tédio. E hoje, eu quero dizer para vocês que até o nosso microtédio. O que é o microtédio? Aqueles segundos de tédio, eles praticamente não existem mais, por causa da superconexão que eu e você vivemos. O deserto intencional é quando eu e você provocamos momentos onde a gente para tudo.
E nesses momentos você pode praticar a meditação, ler o seu texto bíblico, orar, mas são momentos onde você desconecta tudo, de todos que estão, inclusive, ao seu redor. Por isso, que como a religião se tornou um teatro naqueles dias, Jesus disse, e vocês, meus discípulos, quando vocês orarem, façam como? Você sabe por que aquele fecha a porta? Diz, cara, fecha a porta porque não havendo ninguém, eu não sou tentado a mudar a voz, não é verdade? E olha que coisa bela, e o teu pai que te vê, em segredo, ele vai te recompensar em segredo. É ali, naquele deserto que eu crio, no fechar a porta, é ali, meu caro, onde eu crio desertos intencionais na minha vida. Falando comigo e com você objetivamente, é uma loucura a gente passar dias e dias e dias e dias sem ter momentos onde a gente fecha a porta. É uma loucura. Isso que eu e você fazemos conosco mesmo, isso é uma loucura. É uma loucura eu e você estarmos sob pressão no trabalho, trabalhando, e a gente não ter mais tempo de fechar a porta. É uma loucura eu e você estar passando por determinadas situações conflitantes internamente, estarmos com determinadas tristezas e a gente não parar, fechar a porta. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você? Que é uma loucura. Eu e você, nós, estamos juntos no mesmo barco. É uma loucura a gente passar dias e dias e dias, meses e meses, anos, uma vida sem desertos intencionais. E mais, é uma loucura quando eu e você achamos que parar, ficar quieto, ficar ali, fechar a porta, é um negócio que a minha personalidade não aguenta. É uma loucura a gente achar isso. Eu e você. Os desertos intencionais, eles fazem as nossas máscaras caírem. Eles nos dão uma nova visão de Deus. E eles trazem uma espiritualidade para além de uma religião de teatro. Portanto, meus queridos e minhas queridas, se tem uma coisa que eu e você deveríamos ter, são desertos. Porque Jesus fez isso. Agora tem os desertos intencionais. Às vezes tem desertos que a gente passa, que não fomos nós que o provocamos. Uma pessoa querida, por ter adoecido, pode me puxar para dentro de um deserto que vai me trazer muitas dores. Uma pessoa com quem eu deveria viver a vida toda, por uma determinada circunstância da vida, vacila em não me amar. Uma doença. 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Que deserto, meu Deus. Que dor ser decepado na sua capacidade de energia, na sua capacidade produtiva. Que dor olhar as contas e dizer, como é que eu vou resolver isso? A gente pode viver desertos nessa vida. E se eu disse alguma coisa que te soou estranha, talvez o que eu vou dizer te soe um pouco mais estranho, mas deixa eu ser mais responsável por aquilo que eu digo e purifica a tua escuta. A gente precisa ter muito cuidado com algumas falas triunfalistas sobre Deus. Porque muitas vezes a pessoa está ali no deserto. E eu chego com frases do tipo, Deus é isso, Deus é aquilo. Quando a última coisa que eu preciso, ou melhor, quando a única coisa que eu preciso, é que alguém sente do meu lado e esteja comigo ali. Esteja comigo ali. O que eu quero dizer para mim e para você é que às vezes a nossa vida, a gente mergulha e a gente está diante de alguns desertos. Mas não se preocupa com uma coisa. Não se preocupa com uma coisa. Se eu e você estivermos acostumadas com desertos diários, intencionais, eu e você estaremos mais aptos a lidar com os desertos que não são provocados por nós.
Eu não sei, não cometeria a loucura de explicar aqui por que desertos que não são provocados por nós acontecem na nossa vida e na vida das pessoas. Eu não vou entrar aqui, a gente não tem tempo para isso. Eu só sei de uma coisa. Que Jesus, o mestre dos mestres, aquele que é Deus encarnado na história, esse Jesus pode sentar com a gente hoje e dizer: meu filho, minha filha, é de deserto que estamos falando, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. O meu desejo para mim, para você, imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim: gente, quantos de vocês aqui estão sem desertos? Venham aqui à frente que a gente vai orar para Deus mandar deserto. Alguém? Pelo amor de Deus, pastor, não faz isso. Porque tem uma galera louca aí, né? Que parece que Deus só é Deus se tiver deserto na nossa vida. Deus, ó, não. Sabe qual é a minha oração todo dia? Deus, não me leva. Deus, não manda o deserto. Sabe qual é o pacto que eu acho que a gente devia fazer com Deus? Nunca faça oração: Deus, manda um deserto para a minha vida. Porque se meu filho chegasse para mim e dissesse: pai, minha vida está muito sem problema, você pode criar um para mim? Eu ia dizer: filho, eu posso. Mas se você me prometer a um psicólogo, ficar 1 ano e meio se tratando. Imagina, pedir a Deus desertos. Eu acho que a nossa oração devia ser o seguinte: Deus, não manda deserto não, deixa que eu crio, beleza? Deixa que eu intencionalmente faça esses desertos. Para quando, por razões que eu não sei explicar, os desertos que eu não provoco acontecerem, eu atravessar contigo e atravessar comigo mesmo. Agora, posso te dizer uma coisa misteriosa? Abaixo do deserto, nesse sentido, gosto do poeta que diz: para o inferno fora daqui, deserto fora daqui. Mas tem uma coisa. Você já reparou que aquilo que mais nos forja, aquilo que mais faz a gente ganhar esta força, esta energia, essa capacidade absurdamente de sobreviver e viver, é precisamente os desertos pelos quais a gente passou. É curioso como as nossas dores, paradoxalmente, elas são absurdamente capazes de nos dar um fôlego para existir. É curioso como aquele deserto que a gente acha que a gente não sobreviveria a ele, é ele que paradoxalmente se torna no combustível para a gente vencer e viver qualquer coisa. Deus, eu não quero deserto. E não peço que ele venha para nenhum de nós. Eu só queria que a gente pudesse desenvolver uma espiritualidade cheia de quem somos, da nossa história, que as nossas ilusões caíssem, que as nossas máscaras caíssem e que ficassem a coisa mais importante que eu e você temos na vida. A coisa mais importante que eu e você temos na vida. Eu mesmo. Eu sou aquilo que, num certo sentido, é a coisa mais importante que eu tenho. Na medida em que, se eu quero te dar um presente, se você quer me dar um presente, que a gente se dê. E a gente vai parar e vai fazer um tempo aqui, que eu queria ter um tempo de oração com você. E eu queria apenas te dizer uma coisa, mais. Você já parou para pensar o que acontece 1 segundo depois que alguém morre? O que tem de imediato? Como é que é esse negócio lá? A gente pode ter tem imagens que nos ajudam, né? E eu venho ressignificando essas imagens a partir de Jesus. Eu me lembro de um sujeito que ele andava frequentando a igreja, que eu pastoreava, e ele falava assim para mim: quando você ora, o que você imagina? Como é que você imagina Deus?
E eu confesso que aquela pergunta me pegou assim de surpresa. Ele falou assim, pastor, está certo, quando eu oro, eu imagino Deus assim como uma luz. Está certo. Eu fiquei assim meio sem saber o que dizer. Aí eu fiquei pensando, olhando, e nunca tinha me feito essa pergunta. A imagem que eu tinha, assim, tinha na minha cabeça era um velhinho de cabelo branco, barba branca, sentado num trono. Eu não sei se já reparou, assim, que, olha que imagem que dá segurança, na verdade, assim, uma pessoa de barba branca, eu acho que uma pessoa com cabelo branco inspira mais do que sem cabelo. Espero que não, mas ver cabelo branco. Eu imaginava assim, uma sujeito com a cabeleira branca. Se você quiser refinar mais a imagem, ele até fazia escova no cabelo. Como chama isso? Escova, né? Chama escova. E aí, barbas brancas. Olha como a sensação de um trono, ela dá a gente segurança, né? Porque um trono dá a sensação de que é o seguinte, cara, tem um rei, eu não preciso pensar, está seguro, está tudo sob controle. Essa imagem, ela é muito presente. Eu acho que essa imagem está dentro da gente, ela é bíblica e acho que ela é belíssima, é uma das traduções de Deus, belíssimas. Depois que eu comecei, na minha leitura da Bíblia, a olhar mais de perto para Jesus, eu fui substituindo essa imagem. E a imagem que eu tenho é não mais do trono, é a imagem da mesa. E não mais, assim, não uma mesa assim. Eu literalmente tenho uma imagem assim de que lá no interior da Bahia, me lembra até hoje, essa imagem nunca saiu de mim. Nós estávamos numa casa muito simples, e no final, assim, a cozinha ficava mais para o final. Era a casa, ela tem uma... Como é que é aquele tijolo de terra? Não tem um negócio de paredes de terra, uma coisa assim? Não era uma coisa assim, e tinha uma cozinha, e tinha um fogão a lenha. E tinha uma pessoa que eu tinha muita admiração por ela, e a gente ficava sentado ali ao redor de uma mesa improvisada, e a gente tomava um café, e eu me lembro daquela pessoa falando coisas, e eu bebendo tudo aquilo, e eu olhava assim, o sol caindo, e o cheiro da lenha e tal, assim. Eu fico pensando assim, será que isso tudo vai ser destruído? Será que o outro lado não se parece tanto com esse lado de cá? Será que um segundo depois que eu morrer, eu não vou me ver sentado à mesa com a pessoa que eu mais admiro na vida, com a pessoa mais incrível na vida, que é Jesus de Nazaré? E será que eu não vou tomar um café e, quem sabe, vai rolar um bolo de fubá? Um cuscuz de tapioca. Uma tapioca com ovos mexidos. E a gente tomando café e olhando um para o outro. E nenhuma máscara minha, nenhuma preocupação minha com aquilo que não era essencial, nenhuma vai prevalecer ali. Só. E isso que a gente pudesse chamar de eternidade. E se eu não precisasse morrer para viver isso? E se eu vivesse isso todo dia? Será que eu não estaria vivendo a espiritualidade de Jesus e me afastando da religião dos seus dias? Essa é a minha oração. E se o deserto nos ajudar nisso, que a gente o ressignifique para encontrá-lo ali. Será que a gente pode ficar em pé? Um instantinho. Eu sei que o coral vai fechar aqui com o nosso pós-lúdio, mas coloca a mão sobre o teu coração, por favor. Coloca a mão sobre o teu coração, meu coração. Jesus, a todos nós, todos e todas nós, que estamos atravessando desertos, aí, a todos nós, todos e todas nós que estamos vivenciando situações angustiantes, tristes, depressivas até,
A todos e todas nós que estamos atravessando desertos que nos levam à insegurança, à angústia. A todos nós. A todos e todas nós. Jesus, por favor, leva-nos para uma ilha paradisíaca. Às vezes a gente precisa de descanso. Às vezes a gente precisa, viu, Senhor, e você sabe disso. A gente precisa de água, de descanso, de que os fardos que nos pesam saiam dos nossos ombros por algum tempo. A gente não se queixa necessariamente dos desertos que estão postos, mas a gente te ama o suficiente, sabe que somos amados por ti o suficiente para te dizer, dá-nos algum descanso. Jesus nos ajuda a perceber que você está aqui no templo, mas nos ajuda a perceber que você está na mesa, está no poço e está nos desertos que a gente cria. Jesus nos ajuda a parar 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Jesus empodera a nossa mão para a gente fechar a porta do nosso quarto. Ajuda-nos a te ouvir no silêncio. Ajuda-nos a te ouvir na oração. Ajuda-nos a fechar a porta do nosso quarto. Eu sei que você não quer que ela fique fechada. E depois a gente abre. Mas ajuda a gente a criar os desertos que nos fazem nos encontrar conosco mesmo. E com novas visões e experiências de Ti. Ajuda-nos a fazer isso. Livra-nos do teatro, livra-nos das máscaras, livra-nos de tudo aquilo que a religião dos teus dias, ou a religião de ontem e a de hoje tem. E enche a nossa vida com a tua espiritualidade, com a tua vida. Porque desta, a morte não tem qualquer poder sobre ela. Que seja assim, que seja assim, que seja assim. E no nome de quem mais a gente iria orar? Senão no teu nome. Santo, glorioso e profundamente humano. No teu nome, Jesus. Amém, amém, amém e amém. Coral termina aqui a nossa liturgia dominical. Beijo em todos e todas. Nos encontramos domingo que vem, episódio 4.